Chovia fino naquela manhã, como se até o céu soubesse que algo estava prestes a desabar. Eu acordei antes do despertador, às 5h18, e fiquei sentado na beirada da cama por quase meia hora, olhando para o par de sapatos sociais que tinha separado na noite anterior. Pretos, engraxados, discretos, como tudo o que sempre fui. Ajeitei a gravata no espelho, peguei o presente embrulhado com papel perolado e saí antes mesmo do café terminar de passar. Era o dia do casamento da minha filha, Clara. E por algum motivo que eu ainda não compreendia direito, meu coração estava mais inquieto do que emocionado. A cerimônia estava marcada para as 11 da manhã num sítio alugado nos arredores da cidade, um lugar bonito que Clara mesma escolheu. Não era extravagante, mas tinha charme. Árvores altas, janelas de madeira, flores campestres. Eu tinha me oferecido para ajudar com os últimos detalhes e, como sempre fui pontual ao extremo, cheguei 2 horas antes do combinado. O estacionamento ainda estava quase vazio, o portão destrancado. Entrei. As portas laterais do salão principal estavam abertas, revelando a equipe de montagem ajeitando os arranjos, alinhando as cadeiras. A responsável pela decoração me cumprimentou com um sorriso rápido e avisou que a noiva estava na casa dos fundos com a mãe e algumas amigas, fazendo cabelo e maquiagem. A noiva, minha filha. O pensamento deveria me encher de orgulho, e por alguns segundos encheu, mas não por completo. Havia algo ali, um peso que eu não sabia nomear. A ideia era levar um par de brincos que Clara tinha deixado esquecidos em casa na noite anterior. Disseram que ela estava numa das suítes ao lado do jardim, junto com a minha esposa, Regina, ajudando com os preparativos. Atravessei o corredor lateral entre o salão e os quartos. As folhas do piso rangiam suavemente sob meus passos. Ao chegar na porta do quarto indicado, levantei a mão para bater, mas parei. Ouvi vozes, baixas, intimidades abafadas. Não sei se foi o tom da risada ou o sussurro arrastado de um "espera", vindo lá de dentro que me fez recuar um passo. Meu coração, que já vinha apertado, disparou. Encostei a orelha na madeira, como se tivesse regredido 40 anos e voltado a ser um menino desconfiado da própria sombra. Ouvi outro som, esse inconfundível, aquele tipo de silêncio constrangido entre dois corpos que se tocam. E então, a voz dela. Regina. Do outro lado da porta, ela disse algo que parecia uma brincadeira. Mas o tom não era de mãe de noiva, era íntimo. E logo depois veio a voz dele. O noivo. Ali meu mundo parou. Não que tenha desabado de imediato. O desabamento é ruidoso. O que senti foi uma quebra seca, muda, quase técnica. Como um arquivo corrompido que não abre mais. Eu não fiz barulho. Não reagi como homem traído em novela. Fiquei estático, um envelope na mão, o outro braço pendurado como um galho podre. E por algum motivo, foi nesse exato momento que a porta do outro quarto, do lado oposto, se abriu. E dela saiu Clara. Ela me viu parado, gelado, com o olhar cravado naquela porta semiaberta de onde escapavam sorrisos e cochichos. Eu tentei desviar o olhar, mas ela já tinha entendido. Em 3 passos ela chegou até mim, me segurou pelo pulso, e com a firmeza que nunca pensei que uma filha pudesse ter, ela sussurrou. Pai, não faz nada, não agora. Tentei balbuciar algo. Filha, você não viu o que... Mas ela me cortou. Aproximou o rosto do meu, os olhos firmes, vermelhos, mais secos. Eu já sabia. E é muito pior do que você imagina. Naquele instante, tudo se deslocou. O que eu achava que era o chão da minha vida virou teto. Minha bússola quebrou, e diante da firmeza dela, da dor fria e calculada que vi em seus olhos, eu senti que a minha dor de pai estava só começando. Ela não tremia, não gritava, não chorava, estava pronta. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que ela tinha enfrentado uma guerra inteira. E eu, o homem que sempre achei que podia protegê-la de tudo, não tinha nem ouvido os tiros. Ela me puxou pelo braço, me afastando da porta, e disse apenas mais uma frase. Me deixa te contar tudo, mas não aqui, não hoje. E então, como se fosse ela o adulto e eu a criança, ela me conduziu para fora do corredor. Deixamos para trás aquela porta fechada, os risos abafados e a certeza de que nada daquilo era novo para ela. Só para mim.
Enquanto caminhávamos em silêncio de volta ao carro, com o presente ainda na minha mão, percebi que a traição que vi não era o começo de nada. Era o fim de um teatro montado sobre uma fundação podre. E eu estava prestes a descobrir que o roteiro era mais antigo do que eu podia imaginar. O carro parecia mais distante do que antes. Cada passo que eu dava ao lado de Clara era como atravessar um campo minado, onde o silêncio era mais barulhento do que qualquer grito que eu poderia ter dado naquela porta. Eu andava como um homem partido ao meio, e o pior é que nem era a traição que mais doía. Era o fato de que minha filha já sabia. E ainda assim, estava ali, com o braço entrelaçado no meu, tentando me impedir de fazer o que todo instinto meu gritava para eu fazer. Voltar, arrombar aquela porta e acabar com aquilo tudo antes que mais uma mentira fosse empilhada sobre o que restava da nossa família. Mas Clara não soltava o meu braço. Ela apertava com força, como se dissesse, me escuta, sem abrir a boca. Paramos ao lado do meu carro, e por um momento eu olhei para o reflexo da gente no vidro. Ela com aquele robe branco de noiva por cima da roupa, os cabelos semipresos, o rosto mais maduro do que eu lembrava. E eu parecia outro homem, um homem velho, cansado, desnorteado, como se todo o tempo que eu achava que tinha pela frente tivesse evaporado em segundos. Pai, olha para mim, ela disse, e eu olhei, com raiva, com vergonha, com amor, com desespero, tudo ao mesmo tempo. Ela respirou fundo e disse, com uma calma que me cortou mais do que qualquer verdade: você acha que viu tudo, mas você não sabe o que está por trás. E se fizer alguma coisa agora, tudo que eu venho tentando construir vai desmoronar. Tentei protestar. Eles estavam juntos, Clara, sua mãe, o seu noivo. O que mais pode existir além disso? Mas antes que a frase se completasse, ela balançou a cabeça e interrompeu. Eles são só peças, pai. E a história começou muito antes de você ver o que viu. Sentei no banco do motorista, com a porta ainda aberta. Ela ficou em pé, me olhando de cima, as mãos nos bolsos do hobby como se estivesse escondendo os próprios dedos trêmulos. E então ela disse a frase que nunca vou esquecer. Eles me usaram. Juntos. Cada um por um motivo. Mas sempre do mesmo jeito. Eu não entendi. Ela continuou. O que você viu é só a parte final de algo que começou pequeno. Uma pressão aqui, um comentário ali, um toque disfarçado, uma dúvida semeada. Eu olhava para ela tentando processar. Era como se minha filha estivesse me contando que esteve dentro de um labirinto o tempo todo. E eu achava que ela estava só brincando de esconde-esconde no quintal. Você não me contou nada disso, murmurei. Você nunca deu sinal de que algo estava errado. Como eu poderia saber? Ela suspirou. Porque eu também tentei acreditar. Tentei salvar todo mundo, inclusive ela, inclusive ele. Mas o que eu recebi em troca foi silêncio, manipulação. E agora eu quero justiça. Mas não desse jeito, não aos gritos, nem com porta arrombada. Ela então me pediu para confiar nela. Mais uma vez. Você vai me ouvir, eu prometo. Eu vou te contar tudo. Mas hoje, ainda não. Por quê? Perguntei quase suplicando. Porque se você explodir agora, tudo vira sobre você. Sobre sua dor. E não é sobre você, pai. É sobre o que fizeram comigo. Naquele instante, eu percebi que ela já estava 2, talvez 3 passos à frente de todos nós. Enquanto eu ainda digeria a traição que acabara de presenciar, ela já tinha se alimentado dela por meses, talvez anos, e ainda encontrava forças para me proteger de mim mesmo. A menina que eu levei para a escola com lancheira cor-de-rosa agora era a mulher que segurava a granada emocional na mão, decidindo quando puxar o pino. E eu, sem saber, estava prestes a estragar tudo com um gesto impulsivo de pai ferido. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu com as mãos cruzadas sobre o volante, ela em pé ao lado da porta, como se me escoltasse para fora de um campo de batalha que só ela conhecia. Depois ela disse, preciso voltar. Se sumo agora, eles vão desconfiar. A madrinha está me esperando no quarto ao lado. Antes de sair, ela se inclinou, me deu um beijo na testa e sussurrou. Hoje vai parecer que tudo correu normalmente. Mas não vai. Vai ser o começo do fim. Fica perto e fica em silêncio. Você vai entender o porquê. E então ela se afastou. Voltou para o corredor, para o figurino de noiva, para o script da cerimônia. E eu fiquei ali, um pai com um presente no colo, um segredo na garganta
e a sensação de que tudo o que eu achava que sabia sobre minha própria casa, minha própria mulher, minha própria filha, era uma mentira vestida de rotina. Deixei o envelope com os brincos no porta-luvas e dirigi até o posto mais próximo. Comprei uma água, um café e sentei no banco do carro até o horário da cerimônia. Meu corpo estava presente, mas a alma parecia em suspenso. Eu tinha sido poupado de um espetáculo grotesco, mas em troca, ganhei uma entrada vitalícia para uma peça muito mais complexa. Uma peça em que a protagonista era minha filha, e ela estava prestes a encenar uma verdade que poderia destruir tudo. Na cerimônia, tudo aconteceu como num teatro ensaiado com precisão milimétrica. Clara caminhou até o altar com uma expressão serena, quase poética. A música, as flores, os sorrisos congelados nos rostos dos convidados, tudo parecia tão perfeitamente alinhado que por um momento eu duvidei de mim mesmo. Talvez eu tivesse imaginado, talvez eu tivesse interpretado errado o que vi e ouvi. Mas então, durante os votos, quando ele, o noivo, segurou as mãos dela e recitou aquelas promessas vazias com uma lágrima forçada no canto do olho, Clara olhou diretamente para mim. Não para ele, para mim. E naquele olhar não havia dúvida. Havia uma preparação. Havia um pacto silencioso. Ela não revelou nada naquele dia. Deixou a cerimônia seguir, os abraços virem, os flashes dos fotógrafos, o brinde abafado por taças tilintando em nome de uma mentira bem ensaiada. E eu, como combinado, permaneci em silêncio. Não por covardia, mas porque, pela primeira vez, entendi que ela estava me poupando da metade mais suja daquela história. Ainda. 2 dias depois, Clara me ligou. Disse que queria conversar, mas fora de casa, longe de olhares, longe da mãe. Marcamos num café discreto, no final da tarde. Cheguei antes e escolhi a mesa mais afastada, num canto da varanda. Quando ela apareceu, vestida com simplicidade, sem maquiagem, com os cabelos soltos, parecia 10 anos mais velha, e ainda assim mais leve do que no dia do casamento. Ela sentou devagar, como quem carregava pedras na coluna. Você me prometeu que ia me contar tudo, eu disse com a voz embargada. Ela apenas assentiu com a cabeça, mexeu o chá com lentidão e começou. Pai, você não faz ideia do quanto eu tentei acreditar que aquilo era só coisa da minha cabeça. E então ela começou a reconstruir, peça por peça, um quebra-cabeça que ela montava sozinha há mais de 1 ano. Disse que os primeiros sinais começaram sutis. Ele era gentil demais com a mãe. Te elogiava, mas elogiava ela mais ainda. Passava mais tempo com ela do que comigo. Dizia que era porque tinham afinidades. Eu franzi o senho. Ela sorriu de lado, sem alegria. Eu sei, sua loucura, mas não era. A forma como ele olhava para ela não era admiração. E a forma como ela tratava ele era quase como se o estivesse moldando. Disse que tentou me contar algumas vezes, mas sempre recuava, porque não queria me fazer sofrer. E porque achava que talvez fosse apenas uma insegurança dela. Clara falou das mensagens que flagrou, de conversas no WhatsApp trocadas tarde da noite, das desculpas que ouviu, de ambos. Ele disse que era coisa da minha cabeça, que eu precisava confiar. Ela disse que estava apenas ajudando, que era uma amizade bonita, que eu estava com ciúmes. E no fim, pai, eu comecei a acreditar que eu era o problema. A vergonha no rosto dela me matou mais do que qualquer traição. Ela descreveu como começou a se afastar dos próprios amigos, como parou de sair, como passou a questionar a própria sanidade. A manipulação não foi direta, não teve gritos, não teve tapas. Foi a tortura da dúvida, o esvaziamento do chão sob os pés. Eu fui me apagando, pai, me apagando em silêncio, e ela, minha mãe, era quem mais me acalmava quando eu chorava. Eu perguntei por que não me contou. Ela abaixou os olhos. Porque você amava ela. Porque eu sabia que se você descobrisse, ia perder o mundo que você conhecia. E eu não queria ser quem quebraria isso. A pausa foi longa. Pedi um café, mais para dar tempo a mim mesmo de processar do que por necessidade. Quando voltei, ela continuou. Disse que a gota d'água foi há 2 meses, quando encontrou um áudio dela, da própria mãe, no celular do noivo. Um áudio íntimo, cheio de ironias, sugestões e uma frase que Clara nunca conseguiu esquecer. Ela não sabe viver sem ser enganada. É por isso que sempre precisa de heróis, igual ao pai dela.
Foi quando Clara decidiu que não ia mais viver para proteger os outros. Começou a reunir provas, salvou capturas de tela, copiou mensagens para um drive escondido, gravou conversas disfarçadas. Eu me tornei outra pessoa, pai, uma espiã dentro da minha própria casa. Mas eu precisava de provas, porque ninguém acreditaria só em mim, nem você. E ela estava certa. Eu não teria acreditado. Eu teria defendido Regina com unhas e dentes, porque Regina era minha âncora, minha parceira de vida. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Clara então me entregou um envelope. Dentro, uma série de prints, datas, áudios gravados, tudo meticulosamente organizado. Ela me olhou nos olhos e disse: eu esperei o casamento, porque eles precisavam se sentir vitoriosos, impunes. Agora é a nossa vez, mas vai ser do meu jeito. Você está comigo? Eu segurei aquele envelope como se fosse um corpo. Meu mundo desmoronava em silêncio, mas havia uma nova fundação nascendo, feita da coragem da minha filha. Olhei para ela e respondi: não estou só com você. Estou por você. E então, ela me contou seu plano. Havia algo cruelmente poético na ideia de usar o próprio casamento como palco para um acerto de contas. Eu, como pai, jamais teria imaginado ver minha filha transformando o dia que seria seu rito de passagem para a vida adulta num tribunal silencioso, onde os culpados ainda estavam sorrindo, ainda achando que venceram. Mas foi exatamente isso que Clara fez. E cada detalhe, desde o vestido até o brinde, fazia parte de algo muito maior do que as aparências deixavam transparecer. Ela me explicou com calma. Havia decidido manter o casamento por uma razão estratégica: expor os dois, Regina e o noivo, no momento em que estariam mais expostos, mais despreparados, mais convencidos de que estavam seguros. A decisão não foi tomada por impulso, mas sim construída em noites de insônia, entre lágrimas e raiva, entre dúvidas e gravações. A cerimônia seria o palco, os votos seriam o disfarce e o público, sem saber, seria também o júri. Ninguém me ouviria se eu apenas contasse, ela disse. Mas se todos virem ao mesmo tempo, aí ninguém poderá negar. Eu confesso que hesitei. A ideia de ver minha filha usar o próprio casamento como armadilha me soava absurda. Cruel demais até mesmo para quem sofreu tanto. Mas então percebi. O que ela fazia não era vingança. Era justiça. E talvez fosse a única forma de se libertar. Clara sabia que a mãe se orgulhava das aparências, que jamais perderia a chance de exibir uma festa impecável. Ela não quer me ver feliz. Ela quer me ver calada. E para isso, precisa que tudo pareça perfeito. Por isso, Clara deixou que Regina controlasse tudo. A escolha do local, das flores, da paleta de cores, da banda que tocaria ao fundo. Ela se manteve obediente, submissa, quase mecânica, e com isso, conquistou o que precisava: confiança. Ela acha que me quebrou, disse Clara. Mas o que ela não sabe é que me fez ver quem eu sou. Nos bastidores minha filha articulava. Contratou um técnico de som à parte, um amigo da faculdade sob outro nome. O projetor e o telão seriam usados, a princípio, para exibir fotos do casal ao fim da cerimônia. Mas Clara tinha outros arquivos salvos em um pendrive, escondido em um estojo de maquiagem, que seriam inseridos ali no momento certo. Áudios, prints, vídeos, provas irrefutáveis. Ela também deixou uma cópia dos arquivos comigo, como garantia. Se algo acontecer, se eu hesitar, se alguém tentar me impedir, você vai saber o que fazer. Ela planejou até os sorrisos. Disse que precisava parecer feliz, noiva, encantada, para que o impacto fosse maior. Para que ninguém pudesse dizer que ela estava apenas com raiva, ou emocionalmente instável. Os votos dela seriam escritos como os de qualquer outra noiva. Mas o que viria depois não seria um brinde, seria uma sentença. Eu perguntei se ela estava preparada para o que viria depois, para as reações, para os olhares, para os julgamentos. Ela respondeu com algo que me fez engolir seco. Depois disso, eu não quero que ninguém me aplauda. Só quero que parem de me ignorar. Voltei para casa naquela noite carregando a sensação de estar diante de uma filha que eu nunca conheci de verdade. Não porque ela era falsa, mas porque durante anos eu não enxerguei o quanto ela se encolhia para manter nossa família intacta. Agora ela se expandia, não para brilhar, mas para sobreviver.
Regina ainda agia como se tudo estivesse sob controle. Ela passou a noite anterior ao casamento rindo com as amigas na varanda, brindando com espumante, mandando mensagens para fornecedores como uma rainha dando ordens antes da coroação. Eu a observei à distância, com uma calma que talvez só quem já aceitou o fim consegue ter. Ela não fazia ideia do que Clara sabia, nem do que Clara se tornara. O noivo também parecia relaxado, fingindo empolgação, praticando votos no espelho, dançando sozinho ao som da playlist que ele mesmo escolheu. Eu o vi do outro lado do corredor, cantarolando como se tudo estivesse onde sempre quis que estivesse. Em segredo, em silêncio, sob controle. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu senti pena dele. Não por tudo o que ele causou, mas porque, ao contrário de Clara, ele nunca entendeu que o maior poder está em quem escuta, e não em quem fala. No dia seguinte, antes de sair de casa, Clara deixou uma cópia do pendrive em cima do meu criado mudo. Guarda. É só para garantir. Eu segurei aquele objeto minúsculo como se carregasse um incêndio. E carregava. Na igreja tudo brilhou como esperado. As luzes, as flores, os sorrisos falsos. Regina caminhava entre os convidados com ar de vitória. O noivo não desgrudava os olhos dela, mas não da forma que um genro olha para uma sogra. E isso doía. Doía, mas já não me corroía. Eu tinha algo mais forte agora. Eu tinha a verdade. Sentei na primeira fileira, com a cabeça erguida e os olhos em Clara. Ela caminhava lentamente até o altar, enquanto a música enchia o salão de uma emoção ensaiada. Mas quando ela passou por mim e sussurrou, "Hoje tudo acaba", eu soube. Aquela não era a filha que eu criara. Era a mulher que o mundo obrigou a renascer. E o espetáculo estava só começando. A noite anterior ao casamento foi diferente de todas as outras da minha vida. E não porque eu estava nervoso pelo evento que se aproximava, mas porque nunca me senti tão só mesmo estando cercado de gente. Em volta, as pessoas vibravam, dançavam, brindavam ao que acreditavam ser uma união perfeita. Mas eu sabia. Eu e Clara sabíamos. E essa consciência nos isolava num lugar sem idioma, sem expressões sociais, sem máscaras possíveis. Eu passei o dia sorrindo por obrigação. Me tornei um ator secundário na peça que minha própria filha escreveu com precisão cirúrgica, mas por dentro, cada minuto era um esforço para não explodir. E esse esforço era ainda mais exigente porque Regina parecia levitar. Ela flutuava pelo salão de recepção montado no jardim com a leveza de quem se sente no centro do universo. Distribuía abraços calculados, cumprimentos treinados, e sua risada, aquela risada que eu conhecia há 30 anos, agora soava estranha, metálica, como o som de um talher batendo no cristal. Tudo nela era falso, mas eu era o único que parecia perceber. Por volta das 20 horas, os padrinhos já estavam reunidos, ensaiando a entrada. Os músicos afinavam seus instrumentos, os garçons testavam os trajetos com bandejas vazias. As luzes já estavam posicionadas para destacar a mesa do bolo. E Clara havia desaparecido por alguns instantes. Disseram que ela tinha ido descansar. Mas eu sabia que não era apenas cansaço. Era preparação. Me afastei da movimentação e fui até a casa principal do sítio. O céu estava limpo, sem uma nuvem. O tipo de noite em que tudo parece perfeito demais. E isso só aumentava o meu incômodo. Passei por corredores silenciosos até chegar ao quarto onde Clara estava hospedada. Bati levemente. A voz dela respondeu firme. "Pode entrar, pai." Ela estava sentada diante do espelho, já sem o robe branco que usara mais cedo. Usava uma calça de moletom, uma camiseta simples, sem maquiagem. Mas nunca a vi tão bonita, não pela aparência, mas pela força silenciosa no olhar. Ela me ofereceu um chá, como se estivéssemos numa terça-feira qualquer, e sentou na beira da cama. "Está tudo pronto?" perguntei. Ela apenas assentiu com a cabeça. Depois abriu uma caixa de madeira pequena, dessas de guardar cartas ou fotos. Dentro, o pendrive original, um envelope pardo com cópias impressas dos prints e algo novo. Uma carta, selada, com meu nome escrito à mão. Se algo der errado, se eu congelar, você lê, em voz alta, e entrega isso ao cerimonialista. Ele já foi instruído. Ela disse isso com um nó na garganta, mas sem hesitar. "Você vai conseguir."
Eu disse e coloquei a mão sobre a dela. E se não conseguir, eu continuo. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, mas triste. É só que às vezes ainda dói lembrar que foi ela, a minha mãe, que sabia exatamente onde doía, e foi ali mesmo que escolheu bater. Eu quis dizer algo, qualquer coisa, mas nada parecia à altura. Então fiquei em silêncio, que era o único gesto que ainda nos servia. Sentamos ali por um tempo que não contei, apenas escutando o som dos grilos lá fora, da festa ao longe, das vidas que seguiam sem saber o que se passava dentro de nós. Clara então me entregou um novo papel, com as últimas instruções. O telão já está conectado. O técnico é o Daniel, o amigo que te falei. Às 17h em ponto o vídeo começa. Não importa se os votos acabaram ou não. Isso está cronometrado. Eu só preciso respirar e olhar para frente. O resto é com ele. E com você. Guardei tudo com cuidado. Beijei a testa dela como fazia quando ela era criança e estava com febre. E saí, sentindo o peso do que carregaríamos no dia seguinte. Quando voltei para o espaço da recepção, a festa de boas-vindas seguia animada. Regina estava em pé perto da lareira, com uma taça na mão, rindo alto ao lado de amigas de infância. O noivo, sentado numa espreguiçadeira de madeira, ria com os padrinhos. Um deles comentou algo que o fez jogar a cabeça para trás e gargalhar. Aquela risada específica, aquele som, fez meu estômago virar, porque era a mesma risada que ouvi atrás da porta 2 dias antes, e, ao ouvi-la ali, no meio da festa, entendi. Ele não tinha remorso. Nenhum. A cerimônia não era um compromisso. Era um disfarce. Regina me viu e acenou. Me aproximei por instinto, ainda que tudo dentro de mim gritasse para manter distância. Vai dormir cedo hoje? Ela perguntou, como quem pergunta sobre o tempo. Amanhã é o grande dia. Respondi apenas com um vou sim seco. E ela completou, com um sorriso afiado. Espero que Clara não chore muito. Essas coisas de emoção mexem com a gente, né? A malícia no tom me atravessou. Mas eu sorri. Pela primeira vez, eu sorri para ela sem culpa. Porque sabia o que ela não sabia. E aquilo me deu uma paz que eu não sentia há anos. Fui dormir com o alarme programado para as 6h. Não preguei os olhos. Revirei as imagens na mente como quem revisa um filme em câmera lenta. O vestido no cabide, o pendrive dentro da caixa, a carta selada, a hora marcada. E o silêncio da noite que naquela véspera era menos um presságio e mais uma contagem regressiva. Eu sabia que, ao amanhecer, o mundo que Regina e aquele homem acreditavam ter moldado com mentiras iria começar a rachar. Mas o que eles ainda não sabiam é que minha filha, a menina que eles tentaram apagar, seria quem acenderia o fósforo. E eu, dessa vez, não impediria o incêndio. O céu amanheceu limpo demais para o que viria. Parecia zombar de todos nós com aquele azul calmo, como se dissesse, hoje vai ser lindo. E foi, mas não da forma que eles esperavam. Cheguei ao local do casamento às 9 da manhã, como Clara havia pedido. Terno azul escuro, o mesmo de quando levei minha esposa para renovar os votos no nosso aniversário de 20 anos. Agora, aquele tecido parecia carregar peso demais. A recepção já estava montada, com flores frescas, mesas impecáveis, guardanapos bordados com as iniciais dos noivos. A orquestra afinava discretamente sob a pérgola lateral, e o maître supervisionava os garçons como um maestro de outro espetáculo. Tudo em sincronia. Tudo em falsa paz. Regina flutuava entre os convidados como se estivesse no próprio aniversário. A cada sorriso, a cada cumprimento exagerado, eu via o retrato da vaidade. Ela usava um vestido verde musgo que acentuava sua autoridade silenciosa sobre tudo. A sogra ideal. A esposa perfeita. A mãe emocionada. Mas, por trás do batom impecável, havia o gosto amargo da mentira. Clara se manteve afastada até o último minuto, como mandava o protocolo. Às 10h45, apareceu no alto da escadaria do casarão, vestida de branco, o cabelo preso em um coque delicado, um pequeno véu preso com pérolas discretas. A beleza dela era real. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a aparência, foi o olhar. Firme, alvo, silencioso como uma lâmina afiada. A cerimônia começou às 11h.
O juiz de paz tomou seu lugar. Os padrinhos se posicionaram. O noivo a aguardava no altar com um sorriso que parecia verdadeiro demais, como se estivesse se convencendo de que merecia aquele momento. Eu fui chamado para conduzir Clara até o altar. Ofereci meu braço. Ela segurou. E no caminho entre os convidados, ela sussurrou uma única palavra: agora. E então entendi. O plano estava em movimento. A música cessou. O juiz fez as introduções. Os votos foram trocados. Primeiro o noivo. Ele recitou frases prontas, prometeu cuidado, lealdade, e disse que esperava envelhecer ao lado dela. As palavras saíram fáceis, como quem leu aquilo tantas vezes que já não precisava sentir. O público suspirava. Algumas madrinhas choravam discretamente. E quando chegou a vez de Clara, o salão mergulhou em atenção. Ela respirou fundo, olhou para mim por um segundo e depois fixou os olhos no noivo. Começou dizendo que havia muito o que agradecer, pelas lições, pelos aprendizados, pelos momentos que revelam quem as pessoas realmente são. O juiz, confuso, olhou para ela como quem espera uma correção de rota. Mas Clara prosseguiu. Hoje eu poderia dizer o quanto te amei. O quanto imaginei esse dia sendo diferente. Mas não vou desperdiçar palavras com alguém que usou a minha confiança para se aproximar da única pessoa que jamais deveria ter me traído. O burburinho foi imediato. O noivo arregalou os olhos. Regina, na primeira fileira, se inclinou para a frente, sem entender. E então, no telão às costas do altar, o vídeo começou. Era um áudio. A voz de Regina. Claramente reconhecível. Ela não vai notar. Ela só vê o que quer ver. Ela vive para agradar, igual ao pai. E então, a voz dele. Ela é conveniente. Só isso. A gente sabe o que importa de verdade. O salão congelou. Alguém soltou um "Meu Deus!". O juiz de paz afastou-se discretamente. Clara permaneceu firme. No telão surgiram as capturas de tela. Mensagens trocadas altas horas da madrugada. Convites para encontros. Respostas com emojis sugestivos. Prints de transferências bancárias feitas por Regina para contas vinculadas ao noivo. Datas. Horários. Provas. Regina se levantou. O noivo tentou desligar o projetor, mas o técnico, já instruído, ignorou. A sequência seguiu agora com vídeos. Um deles num corredor de hotel, com os dois entrando sorrateiros. Outro, com áudios em que Regina criticava Clara com palavras venenosas. Ela é fraca. Vive de me imitar. Nunca será mulher de verdade. A plateia já não escondia o horror. Pessoas saíam. Outras gravavam com o celular. Os padrinhos murmuravam entre si. Alguns choravam. O noivo finalmente tentou se aproximar de Clara. Isso é uma armação. Isso é loucura. Mas ela recuou um passo, ergueu o microfone e com a voz firme disse: Eu te deixei mentir até onde foi possível. Te deixei planejar o futuro com o dinheiro do meu pai. Te deixei manipular minha mãe como cúmplice. Mas hoje eu digo não. Não ao silêncio. Não ao abuso. Não à conveniência. Regina se aproximou, vermelha. Clara, escuta. Mas Clara não deixou. Você não é minha mãe. Mãe protege. Mãe não envenena. Mãe não disputa. E com isso, entregou à assessora um envelope. Dentro, o pedido de anulação. Clara havia registrado em cartório, antes mesmo da cerimônia, que se recusava a validar a união. Nada daquilo era oficial. A assinatura dela não estava em nenhum documento de casamento. O noivo empalideceu. Regina desabou na cadeira. E eu apenas respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, respirei como quem finalmente sai de um afogamento longo demais. A cerimônia acabou sem sim. Mas teve algo mais importante. Teve verdade. E agora a verdade seria o novo começo. O que me impressionou não foi o escândalo. Foi o silêncio. Aquele tipo de silêncio denso que não é apenas ausência de som, mas presença de algo que antes não existia. Verdade. Verdade nua, crua, projetada em tamanho gigante para todo mundo ver. Quando o telão se apagou e a última imagem sumiu, não houve aplausos, não houve gritos. Houve apenas uma ausência quase sobrenatural de reação. Um vácuo. Como se todo o salão tivesse parado de respirar ao mesmo tempo. Regina sentou-se de novo, mas não por escolha. Ela desabou na cadeira como quem perde as forças nas pernas,
como se fosse a primeira vez que sentia o peso do próprio nome carregado de mentira. Olhava ao redor como uma atriz esquecida no palco depois que as cortinas se fecharam. O noivo, por outro lado, andava de um lado para o outro tentando sussurrar explicações para quem quisesse ouvir. Mas ninguém queria. As palavras dele caíam no chão como vidro trincado. Isso é um mal-entendido. Foi manipulação. Não foi bem assim. Ninguém respondia. Ninguém acenava. Ninguém acreditava. Algumas madrinhas se afastaram discretamente como quem percebe que está do lado errado da história. O juiz de paz, visivelmente desconfortável, pediu licença e saiu por uma porta lateral. A orquestra ficou muda. O som ambiente havia sido cortado. E Clara permaneceu em pé, no mesmo lugar, o microfone ainda na mão. A postura firme, mas não arrogante. Ela não parecia vitoriosa, parecia livre. E havia uma diferença brutal entre essas duas coisas. Eu, sentado na primeira fileira, assistia tudo em silêncio, a mão apertada contra o joelho, o coração latejando no peito, não por raiva, mas por algo que eu não sabia nomear. Talvez orgulho, talvez tristeza, talvez o luto de uma vida inteira em que eu acreditei numa história que nunca existiu. Regina e eu havíamos dividido casa, cama, planos, feriados em família. Mas naquele momento, ela não era minha esposa. Era apenas uma mulher encurralada pelas próprias escolhas, agora visíveis a todos. Clara então se voltou para os convidados. Eu entendo se muitos de vocês quiserem ir embora. Essa não é a festa que esperavam. Mas foi a única forma que encontrei de me libertar. Eu não vou pedir desculpas por dizer a verdade. Passei tempo demais me desculpando por existir. Alguém no fundo, uma amiga talvez, começou a aplaudir. Sozinha. Depois outra pessoa. E mais uma. Não foi um aplauso unânime, nem ensaiado. Foi hesitante, mas sincero. E durou pouco. O suficiente para confirmar que, mesmo num ambiente construído para fingimento, ainda havia quem soubesse reconhecer coragem. Regina se levantou cambaleante. Tentou se aproximar de Clara. Eu vi quando ela estendeu a mão, tremendo, dizendo filha, como se a palavra ainda lhe pertencesse. Mas Clara não recuou nem avançou. Apenas olhou nos olhos da mulher que lhe deu a vida e disse, num tom tão sereno quanto mortal, você sabia, você escolheu, você me quebrou por dentro. E eu reconstruí sozinha. Agora, eu não te odeio, mas também não te levo comigo. O noivo veio em seguida, como se esperasse que ainda houvesse margem para a redenção. Tentou abraçá-la. Clara se esquivou. Isso é tudo que você vai ter de mim. Distância. Ele ficou parado no meio do corredor central, braços sem função, expressão de quem nunca imaginou que o castelo de cartas desmoronaria com um único sopro. Regina foi retirada por uma das tias. O noivo saiu por conta própria, chutando o cascalho do caminho como uma criança birrenta. E então, finalmente, o salão respirou de novo. Mas não foi um alívio. Foi um alívio amargo. O tipo que só vem depois que a dor escancara tudo que estava escondido. O buffet foi desativado. A banda começou a desmontar os instrumentos. Alguns convidados tentaram se aproximar de Clara, mas ela recuou com gentileza. Hoje não, disse ela. Hoje eu só quero me ver de volta. Eu a esperei no fundo da sala. Ela veio até mim devagar, tirando o véu com cuidado, dobrando-o como se fosse um lençol velho que não servia mais. Acabou, ela disse. E então, pela primeira vez naquele dia, ela chorou. Choro mudo. Choro de quem segurou por meses. Choro que não pedia consolo, apenas testemunha. Eu a abracei, e naquele abraço entendi tudo que nunca disse a ela, que falhei por não ver antes, que a subestimei quando mais precisava de mim, que confiei em quem deveria ter protegido e desprotegi quem mais me amava. Mas não pedi desculpa, porque ela não precisava de palavras, só de presença, e isso eu ainda podia dar. Clara foi embora antes do final, entrou no carro com o vestido no colo, o rosto limpo, os olhos vermelhos. Eu fiquei, como testemunha do fim, como sentinela do que ela escolheu deixar para trás. Quando voltei para casa naquela noite, o silêncio não doía. Era outro tipo de silêncio, um que significava começo. E eu sabia. Os destroços ainda estavam espalhados. Mas Clara, minha filha, estava inteira, e isso era mais do que qualquer cerimônia poderia ter me dado.
Acordei com a luz do sol entrando direto pela janela da sala. Eu não costumo dormir no sofá, mas naquela noite, eu simplesmente não consegui subir para o quarto. Estava tudo lá. A cama onde dormi com Regina por mais de 30 anos, os porta-retratos escolhidos por ela, as almofadas bordadas com iniciais do nosso sobrenome, aquele sobrenome que agora parecia emprestado de uma vida que nunca foi minha de verdade. O quarto ainda cheirava ao perfume dela, e eu não suportava mais aquele cheiro. Era doce demais, quase cínico. Então dormi ali mesmo, no sofá, com a TV desligada e a alma em carne viva. O celular vibrava desde cedo, mas eu não quis atender. Sabia que era gente perguntando, tentando entender, oferecendo consolo ou pedindo fofoca. Era cedo demais para qualquer coisa. Eu precisava de silêncio, mesmo que ele me cortasse por dentro. Fui até a cozinha fazer café e, pela primeira vez em muitos anos, não preparei a segunda xícara. Era automático. Preparar 2. Agora, era só uma. O som da cafeteira parecia mais alto do que nunca, e o vazio da casa começava a tomar forma. Caminhei pelos cômodos com passos lentos, como quem visita uma cena de crime. Tudo estava no lugar. A toalha de mesa, os quadros que ela pendurou, os livros de culinária que nunca li. A aliança ainda estava sobre o criado mudo do meu lado da cama. Eu não a coloquei de volta. Só olhei e entendi, enfim, que aquele objeto, pequeno e dourado, era agora só um pedaço de metal com passado demais e futuro nenhum. Olhando para aquela casa, percebi o quanto ela nunca foi minha. Foi dela. Dos gostos dela, das escolhas dela, das vontades que ela impunha com a doçura de quem parece estar te pedindo um favor. Regina era assim, e eu, por amor ou cansaço, cedi mais do que devia. Agora, sem a presença dela, o espaço parecia mais largo, mas não mais leve. Pouco depois das 9 da manhã, Clara me ligou. Atendi na primeira vibração. Pai, só queria saber se você está bem. A voz dela estava firme, mas cansada. Respondi que sim. Ela me contou que passou a noite num hotel simples, longe da cidade, sozinha. Eu precisava de um lugar onde ninguém soubesse meu nome. E eu entendi. Disse que ela podia vir para casa, se quisesse. Houve uma pausa. A casa ainda é dela, né? Ela não disse como crítica nem com mágoa. Disse como constatação. E estava certa. A casa ainda era de Regina. Nas paredes, nos talheres, nos cheiros. Tudo ali lembrava o império que ela construiu enquanto sorria. Clara não podia respirar ali. E, sendo honesto, eu também não. Depois da ligação, fui até o quarto dela. O vestido de noiva ainda estava pendurado na porta do armário, e no canto da cama havia um bilhete antigo. Não é o dia que define a mulher, é o que ela faz quando ninguém está olhando. Tinha a letra da Clara. Talvez fosse um recado para ela mesma, ou para mim. De qualquer forma, peguei o bilhete, dobrei com cuidado e guardei no bolso da camisa. Ao meio-dia, recebi a primeira mensagem de Regina. Curta, fria. Precisamos conversar. Não respondi. Às 2 da tarde veio outra. Você está disposto a jogar nosso casamento fora por causa de uma cena montada? Aquilo me feriu mais do que qualquer xingamento. Uma cena montada. Foi assim que ela resumiu a verdade. As provas, a dor da filha e a traição de meses, talvez anos. Eu apaguei a mensagem sem ler pela segunda vez. Naquele mesmo dia, fui até o cartório. Pedi informações sobre separação. A atendente me olhou com surpresa discreta, talvez acostumada a ver rostos mais jovens pedindo aquilo. Eu não disse nada. Preenchi os papéis. Deixei claro que não haveria disputa. Ela podia ficar com a casa. Eu só queria paz. A moça carimbou os formulários e, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo só por mim. À noite, Clara me ligou de novo. Disse que tinha encontrado um pequeno apartamento temporário, perto do trabalho. Disse que precisava de tempo, que não queria carregar a imagem daquele altar para o resto da vida. E eu entendi. Perguntei se podia visitá-la quando tudo se acalmasse. Ela respondeu, pode, mas só como você, não como alguém que ficou calado por tanto tempo. Aquilo me doeu, mas eu aceitei, porque era justo, porque mesmo sendo o pai que tentou protegê-la agora,
Eu tinha sido o homem que não viu nada por tempo demais. E porque, no fundo, eu sabia que o perdão verdadeiro começa quando a gente para de pedir desculpas e começa a fazer diferente. Naquela noite, olhei a casa pela última vez como lar. E já não a reconhecia. Era um cenário montado por uma história que acabou sem fim feliz. Um lugar onde vivi uma vida que talvez não fosse minha. Coloquei algumas roupas na mala, alguns livros, o bilhete da Clara, e deixei a aliança em cima da mesa da cozinha. Peguei as chaves, olhei para trás sem emoção, e fechei a porta com mais leveza do que imaginei que seria possível. A casa ficou, mas eu saí, porque finalmente entendi que paredes não fazem um lar. O que faz é quem está disposto a ficar mesmo quando a festa acaba. E naquela casa, só tinha festa para os outros. Para mim, não havia mais nada. Fazia 4 dias desde que deixei a casa. Me instalei num apartamento mobiliado, desses por temporada, perto de um terminal rodoviário. O lugar tinha cheiro de sabão em pó vencido, e as paredes pareciam úmidas mesmo sob o sol da manhã. Mas ali, ao menos, não havia lembranças. Não havia fotos sorrindo com a mulher que me traiu com o noivo da minha filha. Não havia ecos dos jantares fingidos, dos abraços encenados, das noites em que dormíamos lado a lado sem saber que estávamos a quilômetros de distância. Ali, havia só o que era meu. Um velho tentando entender onde foi que deixou de ver o mundo como ele realmente era. Passei os primeiros dias em silêncio. Andava de um cômodo ao outro como se o corpo estivesse esperando uma ordem que não vinha. Tentei ler um livro, tentei assistir TV, tentei organizar o que restava das minhas roupas. Nada funcionava por completo. O café esfriava antes de ser bebido, as mensagens chegavam e eu não respondia. As únicas ligações que eu atendia eram de Clara, curtas, respeitosas, mas com algo nas entrelinhas. Até que, numa tarde de quinta-feira, ela me convidou para almoçar. Quero te ver, pai. De verdade, não em silêncio, nem com medo de te magoar. Cheguei ao endereço que ela mandou com 10 minutos de antecedência. Era um pequeno restaurante de esquina, simples, com toalhas de mesa vermelhas e brancas e ventiladores presos nas paredes. Clara já estava lá, sentada de frente para a janela. Usava jeans, uma camisa branca e os cabelos soltos. Quando me viu, sorriu. Um sorriso que não disfarçava a dor, mas também não a negava. Sentei. O garçom veio. Ela pediu arroz, salada e um suco de laranja. Eu pedi o mesmo. A conversa começou leve, falando de coisas que não importavam muito. O tempo, o preço das coisas, um novo projeto no trabalho dela. Mas havia um peso invisível entre nós. Um peso que só seria aliviado quando a verdade, mais uma vez, ocupasse a mesa. Pai, ela disse depois da primeira garfada, eu preciso te contar uma coisa, não por mim, por você. Respirei fundo. Eu nunca quis que o senhor sofresse. Nunca. Tudo o que eu fiz, inclusive esconder o que estava acontecendo por tanto tempo, foi por medo de te ver quebrado, de te ver do jeito que eu vi depois daquele dia. A voz dela estava firme, mas os olhos tremiam. Você sempre foi meu porto, mesmo quando eu não sabia que estava à deriva. E ver você parado na frente daquela porta, com o envelope na mão, aquilo me matou. Porque eu entendi, na hora, que o senhor estava descobrindo tudo de uma vez. E ninguém merece isso. Ela baixou o olhar, mexeu no suco com o canudo. Eu não sabia o que dizer. Não porque não havia nada para ser dito, mas porque nenhuma palavra alcançava o que aquilo significava. Eu menti por amor. Ela continuou. Fingi estar feliz, fingi acreditar no noivo, fingi aceitar os elogios da mamãe. Mas não era porque eu era fraca. Era porque eu não queria destruir você junto comigo. Porque por muito tempo, eu achei que se eu segurasse tudo, o senhor continuaria sendo feliz. Mesmo que fosse uma felicidade falsa. Fechei os olhos por um instante. Tudo fez sentido de repente. Às vezes em que ela evitava olhar nos meus olhos. Às vezes em que sorria tarde demais. Às vezes em que dizia, tô bem, com aquele tom vago, distraído. Ela estava me protegendo. Enquanto eu dormia ao lado da mulher que a traía com o homem que deveria protegê-la, minha filha carregava sozinha o peso de me manter inteiro. Eu nunca fui forte como você, Clara. Eu disse por fim. Você passou meses calada, estratégica, fria,
E ainda encontrou forças para me avisar, me tirar da linha de fogo. Eu estava ali, mas não vi. Não vi nada. Ela sorriu, um sorriso curto. Mas quando viu, pai, você ficou. Você não gritou, não fez escândalo. Você ouviu e seguiu do meu lado. Isso vale mais do que qualquer proteção que o senhor acha que falhou em me dar. Ela então tirou um envelope da bolsa. Isso é para você. Era uma carta. Escrevi seu nome no dia seguinte ao casamento. Leia quando estiver sozinho. Guardei no bolso da camisa sem abrir. E a sua mãe? Perguntei. Clara suspirou. Ela me ligou, não pediu desculpa, só tentou justificar. Disse que era carência, que era o medo de envelhecer, que ele fazia ela se sentir desejada, e que eu nunca entenderia isso. E você? Eu não gritei. Só disse que ela não era mais parte da minha construção, que ela podia viver como quisesse, mas longe, longe de mim, longe do Senhor, longe de qualquer versão da nossa família. Ficamos em silêncio. O prato estava quase intacto, mas eu não tinha fome. Tinha uma vontade incontrolável de fazer algo por ela. Mas ali, sentado naquela mesa simples, entendi que tudo o que eu podia fazer agora era estar. Estar presente, estar alerta, estar atento. Não para protegê-la de tudo. Isso não era mais possível, mas para não ser mais uma ausência onde ela precisa de apoio. Você ainda me ama? Perguntei, quase como um menino. Pai. Ela respondeu sem hesitar. O senhor é tudo que sobrou da minha família. E ainda assim, é o bastante. Depois daquele dia, não voltei ao meu apartamento. Passei o fim de semana reorganizando as fotos que restaram. Tirei as de Regina. Apaguei as digitais. Doei os porta-retratos. Mantive apenas as imagens minhas com Clara, da infância até aqui. E no final da tarde de domingo, abri a carta que ela me deu. Era curta, direta, escrita com letra firme. Pai, se você está lendo isso, é porque resistiu a tudo. Ao colapso, à vergonha, à dor. Mas acima de tudo, resistiu a deixar de ser meu pai. E isso, para mim, vale mais do que qualquer casamento, qualquer herança, qualquer verdade jogada na cara. Eu te amo. E te respeito mais agora do que nunca. Assinado. A filha que renasceu no altar. Naquele momento, entendi que não perdi minha filha no dia do casamento. Eu ganhei uma mulher. E talvez, só talvez, eu estivesse renascendo junto com ela. Faz pouco mais de 6 meses desde aquele casamento que nunca foi. O escândalo virou murmúrio de fundo. Como toda tempestade, o furacão da exposição passou e deixou seus destroços. Mas o mundo, esse mundo apressado que só olha para o que brilha, já tinha seguido em frente. Só que dentro de mim, nada voltou a ser o que era. E olhando em retrospecto, ainda bem. Vivo hoje numa casa simples, com 2 quartos, quintal pequeno, varanda estreita onde bate sol às 8 da manhã. Fica num bairro tranquilo, longe do barulho da cidade e das memórias da casa antiga. Não há mais móveis escolhidos por Regina, nem talheres de prata, nem aquele maldito cheiro doce que ela deixava em tudo. Aqui, só há o que eu escolhi trazer. Meus livros, minhas camisas velhas, algumas fotografias em preto e branco, e um bilhete escrito por Clara, colado com fita no espelho do banheiro. A gente só recomeça quando entende que não precisa de plateia. Clara me visita com frequência. Traz pão fresco. Me faz perguntas sobre música. Às vezes dorme por aqui quando a chuva pega de surpresa. Mas não falamos mais da mãe dela. Não porque seja proibido, mas porque não é mais necessário. Regina sumiu do nosso vocabulário como uma palavra morta. Depois de tentar vitimizar-se nas redes sociais, depois de 2 tentativas de contato indireto, ela se calou. Talvez por vergonha, talvez por estratégia. Eu não fui atrás para descobrir. O noivo, ex-noivo melhor dizendo, tentou processar Clara por difamação. Perdeu. A justiça foi mais rápida do que esperávamos. As provas eram sólidas demais. A opinião pública não caiu nas armadilhas dele. Hoje, pelo que sei, ele trabalha em outra cidade, vive num apartamento alugado com o nome sujo, sem noiva, sem prestígio, e acima de tudo, sem mais espaço para fingir que é o que nunca foi. Quanto a mim, eu recomecei sem pressa. Passei semanas revendo documentos, revisando contas, apagando nomes de listas antigas.
E foi nesse processo que me deparei com algo que deixei por último por medo e por respeito. Meu testamento. Durante anos, ele foi dividido em 3 partes: Regina, Clara e uma pequena fundação que mantínhamos juntos. Clara nunca soube dos detalhes. Mas agora, tudo precisava ser corrigido. Fui até meu advogado, um homem discreto, velho conhecido da família, e expliquei tudo. Ele ouviu sem interromper. No final, me entregou um formulário e disse: "O senhor tem certeza?" Eu apenas assinei. Removi Regina de tudo. Não por vingança, mas por lógica. Ela fez a escolha dela. Um homem que trai em silêncio destrói com mais eficiência do que um que grita. Mas uma mulher que ensina uma filha a duvidar do próprio valor com um sorriso no rosto, essa eu não podia mais honrar com nada. A fundação permaneceu. E Clara se tornou a única herdeira, não só dos bens, mas do nome, da memória, da história. Porque foi ela quem reconstruiu tudo com as próprias mãos. E no final do documento, deixei uma cláusula especial. Um item que talvez ninguém entenda, mas que ela entenderá. A minha filha Clara. Deixo tudo que sou, tudo que fiz, tudo que tive coragem de destruir para começar de novo. E, sobretudo, deixo o meu nome. Não como um fardo, mas como uma casa em que ela pode entrar sem precisar pedir licença. Naquela noite, comprei uma garrafa de vinho. A mesma que costumávamos abrir no Natal, quando ainda acreditávamos na ideia de família como um lugar sagrado. Bebi uma taça sozinho. Depois, servi outra. Deixei em frente à cadeira vazia do outro lado da mesa e brindei em silêncio. Não para Regina, nem para mim. Brindei por ele, pelo homem que um dia me chamou de sogro com a boca cheia de promessas e que hoje, ao ver seu nome cortado de toda a história, entenderia enfim o que significa ser apagado com classe. Na manhã seguinte, fui até a casa de Clara. Toquei a campainha. Ela abriu de pijama, cabelo preso, olhos inchados de sono. "Aconteceu alguma coisa, pai?" Eu balancei a cabeça. "Nada. Só queria te dar isso." Entreguei o envelope. Ela abriu, leu. Não chorou, mas os olhos dela ficaram marejados. "Você não precisava, pai," ela disse. "Eu sei," respondi. "Mas eu quis." Ela me abraçou, forte, como quando tinha 8 anos e caiu da bicicleta, como quando teve medo da primeira prova na escola, como quando me viu chorando sozinho sem saber que ela observava da porta entreaberta. Ficamos assim por um tempo que não soube contar. Depois ela entrou, colocou 2 xícaras sobre a mesa e disse: "Você quer café ou chá?" E naquele instante eu soube que tínhamos voltado, não ao passado, mas um ao outro. E isso era o suficiente.